Olá a todos. Gostaria de passar aqui repassar aqui sobre a profecia de São Malaquias, uma profecia que data do século XII, aonde São Malaquias teve uma revelação sobre os últimos papas, desde a sua revelação até os dias de hoje. E nós às vezes ficamos calados para não falar errado e não cometer nenhum erro e nem amedrontar as pessoas sobre o que significa uma profecia. São Malaquias foi um homem com a capacidade de ser um profeta, foi revelado por Deus e ele deixou aqui uma profecia para nós que muitos acham que é uma profecia sem fundamento, que é apócrifa, mas eu, de tanto estudá-lo, de tanto procurar entender o que ele deixou para nós, foi de extrema importância, porque, segundo a profecia de São Malaquias, o então Bento XVI seria o penúltimo Papa. Será que era realmente Bento XVI era o penúltimo Papa? Temos que ver a profecia, entender, estudar profundamente e ter a convicção se realmente Bento XVI era Papa ou não. Porque são muitas colocações que é para tirar a nossa atenção, mas quem realmente se aprofundou e pesquisou com perseverança e com temor a Deus, sabemos que tem colocações que não é cabível na profecia de São Malaquias. São Bernardo fala sobre São Malaquias e testificou que ele era um verdadeiro homem de Deus e foi aprovado por muitos que realmente temem a Deus, que a profecia de São Malaquias tem muito a ser verdadeira, porque ele botou aqui um ponto. Nosso Papa Pio XII, que tinha por nome Pastor Angélico, depois de Pio XII não haveria mais do que 6 papas. E então Pio XII realmente, com o seu verdadeiro nome Pastor Angélico, ele foi o nosso verdadeiro Papa. E eu, com toda certeza, entendo como um verdadeiro Papa age diante de uma profecia. E ele fez o seu ministério corretamente, não aprovou coisas que não eram verdadeiras e aprovou as verdadeiras. E hoje eu, como um pesquisador e um observador da profecia de São Malaquias, estou entendendo em que mundo nós estamos, como nós devemos entender o sentido da profecia, que as profecias, São Paulo fala, que não são para os infiéis, mas sim para os fiéis. E vamos meditar como é ser fiel nos dias de hoje, onde muitas coisas são ocultas diante da inteligência do ser humano, mas não são ocultas diante da inteligência de Deus. Por isso, os fiéis que temem ao Senhor entendem
o verdadeiro sentido da profecia de São Malaquias, que foi indicado para realmente nós entender em que tempo nós estamos. Por isso, se nós temos realmente o interesse em saber verdadeiramente o tempo que nós estamos, precisamos mergulhar na profecia de São Malaquias e ver como nós estamos no século XII. São Malaquias, bispo irlandês, teve a visão sobre 112 papas, vencedor do conclave, se chamará Pedro, no próprio nome ou no nome que adotar, e será o último da história da igreja. Aí nós colocamos aqui o conclave que terá início nesta terça-feira, 12, após a renúncia de Bento XVI, já tem resultado o novo Papa, se chamará Pedro II, e será o último pontífice da Igreja Católica, pelo nome, pelo menos é o que reza a profecia de São Malaquias, padre islandês que viveu no século XII e deixou, além de alguns milagres no currículo, previsões sobre os 112 papas que viriam depois dele. Nos idos do ano de 1140, o arcebispo de Armagh teve algumas visões sobre o futuro do catolicismo, dentre elas, a que ficou mais famosa diz respeito ao pontificado. A lista elaborada pelo religioso, canonizado mais tarde como São Malaquias, contém temas descritíveis que fazem referência ao nome simbólico do país de origem, ao escudo de armas ou qualquer elemento para que possa caracterizar o Papa de alguma forma. Pois é, depois de Bento XVI, deveria ser, não era para ser o Papa Francisco, mas sim Petrus Romanus, ou seja, Pedro II. E então Francisco entrou nesta profecia, e quem poderá entender o sentido dessa profecia? Se Francisco é o último Papa ou não. Em algumas entrevistas que eu vi ele fazer, ele falava que ele era o Papa do fim do mundo. E depois descaracterizou dizendo que o fim do mundo era a América do Sul, para tirar um pouco a nossa atenção. Mas convido a vocês para fazer um estudo, uma pesquisa e uma meditação sobre a profecia de São Malaquias e ver quem realmente é Petrus Romano ou Pedro II. Então, quem tiver um pouco deste conhecimento, se for possível, comente aqui no canal, faça o seu comentário, ajude a nós a compreender e ajudar as pessoas que vivem neste mundo como cego, porque existe as pessoas que são cegas porque não usam o óculos da sabedoria e o óculos que alumia com a luz do Espírito Santo. Por isso, convido a vocês para
nos ajudar nessa jornada e participar e ajudar a gente a pôr em prática e ajudar as pessoas a conhecer o futuro, o presente e o futuro da nossa Igreja Católica verdadeira. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.